O tema da nossa live de hoje são as 3 primeiras impressões que a sua paciente tem de você antes de te conhecer. Ficou confuso? Então bora lá que eu vou explicar para vocês. O que acontece, meu povo? As pessoas, às vezes, muitas das vezes, ainda não te conhecem. As pessoas te pesquisaram no Instagram, receberam a indicação, às vezes, de alguma outra pessoa, mas essa pessoa ainda não te conhece pessoalmente. E o que acontece? A primeira impressão, o primeiro contato é a partir da conversa do WhatsApp. Mari, o que significa isso? Significa que a primeira impressão é que fica e é sempre o teu ponto de contato dentro do seu WhatsApp. Uma recepcionista, uma secretária, se você é a pessoa que atende sozinha, você mesma. Então, se você atende sozinha e já leva ali 2 horas para responder a pessoa, aquela pessoa que te mandou uma mensagem, uma pessoa que ainda não te conhece, você já deu uma boa de uma esfriada nela. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está num mundo de imediatismo. Então, se eu entro em contato agora com uma clínica, eu preciso ter a resposta o mais rápido possível. Hoje o mercado tem uma prática de responder em até 5 minutos. A gente tem diversos estudos que mostram que a taxa de conversão aumenta conforme a tua velocidade de fazer uma boa resposta, de entregar uma boa resposta. Por quê? Se eu te mandei uma mensagem, apareceu um anúncio da sua clínica aqui para mim, eu te mandei uma mensagem, você tenha certeza que eu vou ser bombardeada com mais um monte de mensagens dos seus concorrentes, de empresas similares. E aí, se você me leva 2 horas para responder, mas o teu concorrente leva 10 minutos e me trata muito bem, eu vou ter agendado com ele. Quando você me responder, eu vou dizer, obrigada, já resolvi, não quero mais. Então, quando a gente fala dessa velocidade de resposta, não é também para vocês serem muito diretos ao ponto, sabe? Oi, custa tanto o procedimento? Não, precisa ter uma organização nesse atendimento também. Como que a gente faz isso? Através de um script comercial. Eu falo, script não é para engessar o atendimento de ninguém, mas é para ser o seu norte. É como se a gente fosse pegar a estrada, tá? Eu estou aqui no ponto A, quero chegar na cidade que é no ponto B, só que essa cidade, ela tem vários caminhos para você chegar. Tem o caminho que vira muito à direita, tem um caminho que tem muita reta e tem um caminho muito esburacado. Então a gente precisa ter esse norte muito claro, porque senão a gente vai pegando cada hora um caminho. Então, se eu respondo essas pessoas da minha cabeça e quando eu vou treinar minha secretária, eu também só vou dando ali mais ou menos uma direção, tem dias que ela vai falar de um caminho que dá um monte de curva, tem dias que ela vai mandar pelo caminho ali que tem um monte de buraco, e tem momentos que ela vai acertar e vai pelo caminho mais bonito ali que tem uma reta e uma paisagem legal. Porque tá solto, vocês percebem? Agora, se vocês têm um script comercial, você já tem esse mapa pronto. Então, eu já sei. Eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B. Tem 3 estradas para eu pegar. E eu sei qual estrada eu tenho que pegar. Essa é a maneira mais lúdica que eu tenho para dizer sobre script comercial. Entenderam o recado? Então, a gente precisa ter uma noção para onde esse caminho vai ser levado. Deixa eu fixar aqui, que eu não coloquei, gente. Vocês podem comentar secretária. Comenta secretária. Para receber aí no direct de vocês o guia definitivo para vender muito na sua clínica. Vamos fixar. Aí. Então, comenta secretária, tá? Então, essa é a maneira mais simples de vocês terem um caminho bem traçado com esse paciente. Então, você já fica ali meio que na pressão de responder rápido e de responder certo. Se você tem um script organizado, você já fica com meio caminho andado, porque você não precisa toda santa vez pensar numa boa resposta. Você não precisa toda santa vez ficar ali, nossa, criando algo mirabolante da sua cabeça. Tem dia que você acorda e pensa, vou dominar o mundo.
nossa, hoje vai ser um dia incrível. E aí você tá com paciência, você tá criativa, você responde ali muito bem todo mundo. E tem dias que você acorda porque você é obrigada a cumprir tua agenda e teus compromissos. E aí nesse dia, talvez as tuas respostas não sejam tão boas quanto o dia que você tá mais feliz e mais animada. Então por isso que tendo um script, você acaba não dependendo do teu bom humor, nem da tua secretária, tá? Eu falo de duas formas, justamente porque eu sei que tem pessoas que trabalham sozinhas e respondem seus próprios WhatsApp, assim como tem pessoas que já têm uma equipe formada, seja só da secretária, seja da recepcionista, seja de uma estagiária, enfim, não importa o tamanho da equipe que eu tô falando aqui para vocês, tá? Então, as 3 primeiras impressões que acontecem com a sua paciente antes dela te conhecer, tá muito ali ligado ao WhatsApp, à tua secretária. Então, a forma como a secretária escreve, isso conta muito. Eu já peguei aqui diversos casos de secretárias de mentoradas nossas que escreviam errado, abreviado, não tinham cuidado de botar a primeira letra maiúscula. Ai, Mária, é por isso que as pessoas não agendam comigo, porque eu não coloco a primeira letra maiúscula? Claro que não. Falei igual eu falo pro Gabriel. Claro que não. Mas a gente sabe que é um conjunto de boas práticas que dão um resultado satisfatório. Então, se a tua secretária responde bem, as palavras bem acentuadas, bem pontuadas, a gente sabe que tudo isso ela acaba elevando o seu atendimento. Não adianta nada o ticket médio aí da sua clínica ser R$1.500, R$2.000, e aí a tua secretária age como se você fosse um profissional pequenininho ali, que não se preocupa, que tem um ticket médio mais baixo, que atende uma classe de pacientes um pouco inferior do que você quer atingir, né? Porque a gente quer atingir pessoas que realmente pagam ali o seu serviço, certo? Então, a forma como você escreve, português correto, pontuação, ausência de emojis desnecessários, isso tudo dá uma cara de tom de cuidado, de acolhimento. Por que, gente, que eu falei do emoji? Porque a gente sabe que o emoji, ele precisa ser bem usado. Eu não sou contra usar. Eu acho interessante, gera uma conexão. Mas a gente não pode exagerar. Acontece muito de mandar mensagem em algum lugar que é sério, algum lugar que tem um atendimento muito bom, realmente, uma mão de obra muito boa, só que não comunica isso por mensagem. Então manda 5 corações cor-de-rosa, não sei quantos brilhos, cara de coração, de apaixonado. Então, isso daí acaba gerando um ruído na sua comunicação, quebra um pouquinho da sua autoridade. Na minha clínica, a gente mandava coração sim. A gente mandava coração sim. Só que era padronizado. Era o coração marrom, em alguns momentos específicos, ponto. Você pode fazer o mesmo, mas como? Defina qual é a cor da sua marca, qual que é a cor ali que te define. Então, às vezes, você tem uma logo que é lilás, tem lá um coraçãozinho do roxinho claro. Aqui dentro do code, a gente usa o roxinho mais escuro, que é o quadrado. Nós temos uma mentorada que definiu o branco. Então, não importa o que você vai definir, né? O que importa é que vocês não façam ali uma salada de frutas, cada hora uma cor, enfim, não tem essa padronização. Porque isso pode parecer besteira, mas isso também comunica. Assim como você não vai ficar mandando um monte de emoji, dando risada, etc. A abreviação, quando a gente fala, a gente pensa muito em VC, TBM de também, PQ de porquê e assim por diante. Mas a gente também tá falando das risadas, tá? Tem muita gente que manda um kkkk, isso não soa profissional, entendeu? Por mais que você tenha intimidade com a paciente, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque às vezes, né, a paciente já tá aí a longa data, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não gerar ruído na tua autoridade. E todo mundo aqui, todo mundo que tá querendo crescer, está em busca de uma autoridade mais forte, mais alta. Então, por isso que eu tô dando esses recados, essas dicas para vocês. E aqui também eu anotei o tempo da resposta, né? Então, a gente sabe que existe muitas empresas que levam horas para responder. Esses dias eu mandei mensagem para um lugar que me respondeu no dia seguinte. Gente, era um resort, alto padrão. Não sei se era 5 estrelas. O Christian, se tiver aí na live, pode me escrever aqui. Não sei se era 4 ou 5 estrelas. Eu acho que 5 estrelas. A gente mandou uma mensagem para entender como que funcionava, enfim. Um resort esses de águas termais. E a gente tava vendo um vídeo, e aí eu na hora já mandei mensagem, porque o vídeo despertou o gatilho de que lugar legal. Essa resposta tinha que ser imediata,
porque a gente estava ali no pico do nossa, que legal, o Gabriel ia amar. Para quem não sabe, eu tenho um menininho de 3 anos. E essa resposta veio no outro dia à noite, demorou mais de 24 horas. Aí você já tá tipo, não, nem vou mesmo, porque nem tem férias agora, estamos trabalhando. E aí a gente acaba ignorando. E aí essa empresa tá em contato comigo direto, fazendo o tal do follow-up, isso eles fazem direito. Só que já tinha perdido o timing, porque era naquela hora ali que a gente estava empolgado, entende? Então é a mesma coisa com qualquer serviço, porque se a gente para pensar, muitas vezes a gente deixa para depois. Eu tive uma história recente também, que eu fui queria fazer um serviço X, já tinha pré-combinado, a pessoa nunca mais me mandou mensagem, passou um mês dessa brincadeira, que eu já poderia ter assumido um compromisso antes. Então, tempo de resposta, tempo de resposta. Então, isso conta e conta muito. Então, eu recomendo que nas tuas regras internas, na tua cultura da empresa mesmo, você tenha ali um tópico que fale sobre o tempo de resposta. Mari, eu não posso botar 5 minutos, eu sou sozinha, é muito corrido. Não tem problema, mas coloque que isso é prioridade no seu dia, porque o nosso dia precisa ser pautado pelas prioridades. Se você não tem isso mapeado, você tá aí na sua vida apagando incêndio todo santo dia. Então, aí entra o Code para te ajudar nessa organização. Mas, hoje, como o foco aqui é a gente falar de secretária e de uma boa primeira impressão que causa, que normalmente é a secretária, a gente precisa trazer essa visão do tempo de resposta. Então, se você atende sozinha, coloque como topo da tua prioridade responder o WhatsApp. O que isso significa? Acabou um atendimento, entre, sei lá, organizar aqui a tua bancada? Não, é responder o WhatsApp que é mais importante. Vocês estão percebendo? E a secretária é a mesma coisa. Se ela foi contratada para ficar na tua recepção, fazer os agendamentos, as vendas, organizar ali tudo que envolve o atendimento ao paciente, ela não pode demorar 3 horas para responder um paciente. Dentro das prioridades dela, responder paciente tem que estar no topo sempre. Mari, como que eu vou organizar isso no dia a dia? Então vamos lá. Hoje é segunda-feira. Com certeza choveu de mensagens nesse final de semana no WhatsApp da tua clínica. Ela vai chegar e a primeira coisa que ela vai fazer é responder o WhatsApp. Se ela vai demorar meia hora a tomar café, se ela vai demorar mais 20 minutos limpando, sei lá, alguma coisa, organizando um negócio na clínica, enfim, não adianta. Aquela mensagem que já tá dormindo no teu WhatsApp desde o final de semana que a pessoa te mandou para pedir uma informação, segunda de manhã vocês vão comunicar um puta profissionalismo se vocês já responderem rápido. Então, se o teu expediente começa às 9 horas, já pega as mensagens de baixo para cima, porque é a mais antiga para cima, e você já começa a responder essas pessoas. E assim, gente, é agilidade, tá? Não é pra mandar lá nessa última pessoa, mandar alguma coisa e ficar ali meio que esperando ela responder. Não, responde essa, já vai pra próxima, pra próxima, pra próxima. Isso daí tem que estar dinâmico e automático na sua vida. Então, se você tem uma secretária que talvez não seja tão ágil assim, tá na hora de treiná-la. Porque senão ela sempre vai puxar teu faturamento para baixo. E não é de propósito, não é por querer, mas a gente tem que ter uma pessoa ágil, respirando vendas dentro aí da tua clínica, sentada aí nesse atendimento, tá? Então, vamos lá. O tempo de resposta conta. Eu anotei aqui meus tópicos porque eu gosto de conversar, então meu papo vai longe aqui se eu não me organizar. O tempo de resposta vocês precisam organizar. Essa pessoa chega para trabalhar, a primeira coisa que ela faz é responder as mensagens do final de semana quando é na segunda-feira. Quando é terça, quarta, quinta e sexta, também. Ela vai responder sempre as mensagens do dia anterior. Depois ela vai confirmar a agenda do dia seguinte e fazer todos os outros processos que ela precisa fazer internamente. Mas é prioridade responder o WhatsApp. Ai, Márcia, tá falando que não é pra ela tomar o cafezinho dela quando ela chega? Lógico que não. Mas primeiro ela chega, ela responde todo mundo, aí ela vai fazer a sua próxima atividade do dia. Beleza? Combinado? Outra coisa, a forma como a paciente é recebida na clínica, quando já fez o agendamento, a paciente chega na clínica, como que a secretária recebe essa pessoa? A gente vê aí diversos memes da secretária aqui, ó, fingindo que tá digitando, não olha nem na cara da paciente. Aí minha cara profissional da saúde, atende com um ticket alto, tem uma consulta impecável, tem uma consulta excelente, cobra bem, e aí a tua santa secretária lá da frente não olha nem na cara da tua paciente. O que vocês acham que vocês estão comunicando? Então a gente precisa ter um bom atendimento no presencial
também. E não é ficar, ai, minha flor, meu amor, ai, seja muito bem-vinda. Não é isso. É ser profissional, chamar pelo nome, logo que chegar já atender. E é um sorriso, não é um sorriso de amizade, é um sorriso de profissionalismo. É isso que a gente precisa sempre comunicar. Profissionalismo. Porque quando a gente fala olhando no olho, com postura, e bem ali mostrando que você está organizada, a gente está comunicando um serviço de alto valor indiretamente. Então, quando ela entrar na sua sala para ela ser avaliada, para fazer o procedimento, seja lá o que for, ela já entra ali com uma autoridade, você já tem uma autoridade muito mais alta, e o que você falar para ela que vai custar, quanto você falar que custa o procedimento, ela vai pagar. Então, é isso que muitas vezes gera ruído e a profissional ali responsável pela clínica muitas vezes não enxerga. O que a pessoa pensa? Ah, é lead desqualificado. Ah, é pessoa que não pode pagar. Será que é isso? Ou será que esse bom atendimento não comunica o valor que você cobra? Isso é bem complexo, isso é bem profundo. Por conhecer todas essas dores do mercado, principalmente das clínicas, que é o nosso nicho aqui, donas de clínica, donas de consultório, a gente desenvolveu o treinamento comercial para secretária. O que acontece nesse treinamento? Eu sou muito direto ao ponto. Assim como vocês estão me vendo aqui na live, nos stories, enfim, eu não fico enchendo linguiça, correndo um caminho aí para te contar alguma coisa lá na frente. Não sou essa pessoa. Então é um treinamento muito direto ao ponto, que a gente vai transformar a tua recepcionista aí, tiradora de pedido, que só fica aí fazendo o que precisa ser feito, mas assim, de uma maneira muito superficial e rasa. Confirmar consultinha, chamar aquele outro paciente que às vezes você, dona da clínica, pediu, não porque isso é um processo interno da clínica. Então, tudo isso a gente ajeita, conserta e treina a sua secretária. Porque assim, eu também não tô aqui para ficar julgando, brigando com a sua secretária, falando que ela é ruim, não é isso. É porque muitas vezes ela nem foi bem treinada. Então ela não tem culpa, porque ela foi contratada para responder o WhatsApp. Ela tá respondendo o WhatsApp, só que ela não vende. E aí você fica aí dentro do seu consultório fazendo os atendimentos, você também não tem tempo de treinar. E às vezes você também nem sabe como treinar. Por quê? Porque você é ótima tecnicamente, mas nunca ninguém te ensinou a empreender, a vender, a gerir uma clínica. Então tudo isso é muito normal, por isso que a gente tem que ir atrás de quem sabe fazer. Então, se a sua secretária não sabe vender, não tem problema. Eu sei. E eu gravei um curso completo, um treinamento completo para treinar a sua secretária. É muito legal que você também assista esse treinamento, porque vai mudar a forma com que você vê o teu negócio. Eu falo isso porque diariamente eu conheço profissionais da área da saúde que são ótimos tecnicamente, são excelentes, estão sempre atualizadas, fazendo um curso e etc. Mas na hora do vender, fica com aquela insegurança, porque não quer parecer que está forçando uma venda. Então, a área da saúde tem essa dificuldade de vender mesmo, né? A pessoa fala, vou pensar, vocês respondem, então tá bom, quando você decidir, você me avisa. Então, é o tipo de coisa que tá muito, vocês deixam muito na mão do paciente. Só que quem é dona do jogo são vocês, as donas de clínicas, né? E aqui a gente tá falando sobre as primeiras impressões que uma secretária recepcionista passa ali para tua paciente que chega na clínica, é justamente porque ela é o teu cartão de visitas. Ela é a primeira pessoa que tem contato com o paciente ali na clínica, no consultório e até mesmo dentro do WhatsApp, porque é o primeiro oi ali que ela responde. Então, quando a gente tem técnica, um caminho planejado, uma cadência de contatos novos e toda essa organização interna, não tem como dar errado. Por que hoje, muitas vezes, os faturamentos oscilam? Por que muitas vezes a dona da clínica está ali desesperada correndo atrás de um faturamento? Porque vocês não têm essa organização interna. Precisa ter essa engenharia reversa. Mário, eu quero faturar 50 mil. Tá, para faturar 30 mil, que é o que eu faturo hoje, vamos supor, é um exemplo, eu preciso atender 20 pacientes. Então, para você faturar 50, quantos pacientes você tem que atender? Quantas pessoas tem que chegar para você converter esse número de pacientes? É tudo isso que você tem que saber, são respostas que vocês têm que ter na ponta da língua. E muitas das vezes que eu converso com profissionais aqui da saúde, donas de clínica, muitas vezes elas não sabem dizer nem o faturamento, tá? E eu não tô aqui fazendo um julgamento, eu tô falando da realidade do mercado, do cenário. Então é por isso que essa organização, quando a gente fala, ela é tão importante. É para o bem da empresa, é para o bem do crescimento, porque só assim vocês vão conseguir escalar. O que acontece muito? Pessoas que ainda não faturam
um valor legal e já ficam sonhando com os 100 mil reais. Como que você vai bater esse valor se você ainda não padronizou a forma com que você bate o teu faturamento atual? Ficou confuso ou vocês entenderam? Porque não tem como, não tem uma mágica divina, um milagre, entende? A gente não pode largar o nosso mês pra sorte. Porque se você continua entrando num mês novo falando, ai meu Deus, abençoa meu cenário, tomara que esse mês eu tenha sorte, tomara que esse mês seja bom. Se você ainda está operando dessa forma, você está sendo amadora. Você está operando no improviso. Operar no improviso, ele dá certo. A gente tem aqui mentoradas que o improviso já está rolando há 15 anos, 10 anos. Temos aqui duas clínicas que já operam há bastante tempo, uma 40 anos, outra 45 anos. Só que a conta do improviso chega, cresceram, óbvio, olha onde eles estão, né, depois de tantos anos. Mas não é o improviso que te leva para o próximo nível. Então, quando você bater no teu teto invisível, é porque tá faltando se atualizar, treinar, crescer para se organizar. Entende? Se organizar para crescer. E aqui a gente tem esse braço muito forte de que a secretária, bem treinada e bem alinhada com você, você consegue realmente se deslocar para o próximo nível que a gente tanto fala, né? E quando a gente fala em escalar, ele não é só faturar mais. Muitas vezes, muitas das vezes, é faturar com as pessoas que já estão dentro do teu negócio aí, que já passaram na sua mão alguma vez. Então a gente tem diversas estratégias, campanhas para resgatar esses pacientes sumidos. A gente tem diversos meios mesmo, assim, de comunicação para que vocês consigam sempre resgatar as pessoas sem parecer que estão sendo insistentes ou chatas. Porque hoje, quando a gente fala de processo de follow-up, que é a cadência de contatos atrás daquele lead que te chamou pelo menos uma vez, as pessoas têm medo de chamar de novo porque não querem parecer que estão insistindo, sendo chatas ou algo do tipo. E eu sempre falo que a gente tem que entregar alguma coisa para esse lead, oferecer alguma coisa para essa pessoa, para que ela queira comprar de você. Então, realmente, mandar uma mensagem, oi, quer comprar, oi, quer agendar, é algo desagradável, deselegante, que a pessoa realmente não vai agendar com você só porque você falou, oi, vamos agendar, né? Mas a gente pode muito bem mandar um conteúdo legal, mandar uma foto de antes e depois do que ela estava interessada em fazer. Muitas vezes mandar um áudio, porque isso daí desperta um gatilho da curiosidade. E não é um áudio de 4 minutos, tá, gente? É um áudio bem direto ao ponto, para realmente fazer com que essa pessoa te responda. Então, a gente tem diversos gatilhos aí para usar. Então, se a sua secretária não sabe as palavras que são gatilhos para as pessoas te responderem, você não tá jogando com o teu time, todo mundo vestindo a camisa da tua clínica. Percebe? Então, para você ter um time totalmente do seu lado, todo mundo tem que ter padronização, organização interna, as tuas métricas e principalmente entender tudo que uma secretária comercial faz. Se a sua secretária ou recepcionista é uma tiradora de pedido, vocês estão deixando muito dinheiro na mesa. Mas é muito, não é pouco não. Porque cada pessoa que entrar em contato com você, você tem que pensar que é uma oportunidade de venda, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de gerar consulta, de agendar pelo menos uma avaliação. Porque a gente sabe que quando a gente traz alguém para avaliação, a venda fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, se a gente pegar hoje o teu WhatsApp aí, não vamos nem falar desde o começo do ano, tá? Vamos falar de julho, de 1º de julho a 1º de agosto. Se você chamar essas pessoas todas, hoje, todas, e 10% delas fechar com você, já não dá um faturamento legal para essa segunda semana de agosto? Eu tenho certeza que sim. E como que você faz essa conta? Você pega todo mundo que entrou em contato, pega 10% desses números, e desse 10% você pode calcular para o teu ticket médio. Esse é o valor de dinheiro que está na mesa hoje, aí, dentro do seu WhatsApp. Então, eu sempre faço essa conta com as nossas mentoradas, porque muitas vezes ficam correndo atrás de pacientes novos. Ai, quero botar mais dinheiro em tráfego pago. Ai, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Para atingir pessoas novas. Sim, tem que ter esse funil também. Mas o teu WhatsApp é uma mina, assim, uma galinha dos ovos de ouro.
É só vocês saberem conduzir muito bem essas conversas. E se vocês fazem isso só, por exemplo, na última semana do mês, onde vocês estão ficando apavoradas porque o mês ainda não bateu a meta que você desenhou. Ou pior, você nem desenha a meta. Ou tem um boleto grande chegando, você fala, meu Deus, minha agenda não tá correspondendo aí às minhas contas. Precisamos faturar, precisamos. Aí se você só corre atrás desses pacientes sumidos, nesses momentos você tá operando no improviso. No improviso puro. Porque follow-up, recontato tem que ser algo assim, todo santo dia. Assim como confirmar a agenda do dia seguinte é obrigatório, não tem como ser diferente, fazer essa cadência de contatos também. Então, se você quer transformar aí a tua recepcionista, a tua secretária comercial numa verdadeira máquina de vendas, vocês precisam fazer o treinamento para secretária comercial. Comenta a secretária que vocês vão receber o guia para transformar a recepcionista em secretária comercial. Esse é um guia, é um arquivo, um documento. E aí lá dentro vocês têm um caminho para ir para Hotmart lá para poder ver o nosso curso completo. E como eu falei para você, eu sou direto ao ponto sempre. Eu vou até abrir aqui para te mostrar. É um treinamento que em uma tarde a sua secretária consegue fazer, já consegue transformar o teu game, tá? Ela leva em torno de 3 horas. Entre um paciente e outro, ela consegue fazer tranquilamente. A gente tem o módulo 0 do Boas-Vindas, módulo 1, falando sobre o seu cenário, né, naquele momento, hoje. O módulo 3, tudo sobre o processo comercial. Módulo 4, como sustentar o bom resultado. Módulo 5, organização de rotina. Tem em média 3 aulas cada módulo. O módulo de processo comercial tem 6 aulas. Do comunicação que vem de 5 aulas. Então, é algo que dá para fazer bem mais rápido, assim, para essa semana a tua secretária já ficar aí destravada e conseguir te levar para o faturamento que você deseja. E se você ainda não tem meta desenhada para agosto, senta hoje e faça isso. Porque se você não organizar um caminho, não entender para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. E aí você sempre vai ficar batendo nesse teto invisível. Sempre, sempre, sempre. Para sair da estagnação, precisa ter um planejamento. Precisa ter um plano. Certo? Desejo uma excelente semana, que seja um agosto muito, muito, muito abençoado para todos vocês.